Beatriz tinha 38 anos e carregava nos ombros algo que ela mesma chamava de o fardo. Não era exatamente dor física, tampouco apenas tristeza, mas uma sensação persistente de que algo no mundo a perseguia, como uma sombra que a seguia em silêncio sem nunca deixá-la descansar. Para os outros, sua vida parecia normal. Morava em um apartamento simples, trabalhava como auxiliar administrativa em uma empresa de médio porte e tinha conhecidos que a cumprimentavam com simpatia. Mas dentro dela havia a certeza de que não era como as outras pessoas. Ela acreditava estar amaldiçoada. A origem desse pensamento não era clara nem para ela mesma. Às vezes, Beatriz lembrava-se de um erro grave cometido no passado, um segredo que escondia como quem guarda um vidro com veneno dentro de uma gaveta. Esse erro era a raiz de tudo, segundo sua mente. Embora ela tentasse não pensar, bastava algo dar errado em sua vida para a lembrança retornar com força. Se adoecia, se perdia dinheiro, se alguém a traía ou mentia, logo vinha a frase automática: "É a maldição, eu mereço." Os dias pareciam colecionar pequenos infortúnios. O ônibus que quebrava justo quando ela estava atrasada. O celular que caía no chão e trincava a tela recém-paga. O relacionamento que terminava sem explicação convincente. Pessoas diziam: "Isso acontece com todo mundo." Mas para Beatriz havia um padrão, uma perseguição do destino. Foi depois de um acidente de carro, em que escapou por pouco com vida, que ela decidiu procurar ajuda espiritual. Lembrou-se de uma vizinha antiga, Dona Lourdes, que sempre falava dos padres exorcistas. "Eles enxergam o que os olhos comuns não veem", dizia. Numa noite chuvosa, tremendo mais de ansiedade do que de frio, Beatriz foi até a paróquia próxima de casa. O padre que a recebeu tinha um olhar sereno, paciente. Beatriz contou sua história atropelada pelas próprias palavras. Falou de azar, de presságios, de sonhos recorrentes com sombras e de uma sensação de perseguição invisível. Ele ouviu tudo sem interromper, até o momento em que disse: "Filha, às vezes o mal que acreditamos vir de fora mora dentro de nós. É a culpa que cria os fantasmas." Beatriz não se convenceu. O padre orou por ela, aspergiu água benta, mas quando saiu da igreja, sentia-se ainda mais pesada. Era como se a fé dele não tivesse força suficiente para enfrentar sua maldição. Dias depois, procurou um centro espírita. Ali, ouviu que talvez estivesse acompanhada por espíritos perturbados. Fizeram passes, recomendaram leituras, mas nada mudou. Em pouco tempo, Beatriz estava mergulhada em um circuito de buscas incessantes. Umbanda, candomblé, cartomantes, benzedeiras, grupos de oração. Onde houvesse promessa de libertação, ela iria. O curioso é que quanto mais buscava, mais a sensação de estar amaldiçoada crescia. Cada ritual era como um remédio que não surtia efeito, aumentando sua angústia. E dentro dela, o segredo do passado, aquilo que em silêncio acreditava ser a origem de tudo, continuava intocado, como uma ferida que se recusa a cicatrizar. O segundo capítulo da peregrinação de Beatriz começou quando ela ouviu falar de um grupo cigano que havia montado acampamento temporário nas redondezas. A notícia correu entre vizinhos, uns com curiosidade, outros com preconceito. Diziam que eles tinham poderes para ver o futuro, para quebrar encantos e até reverter feitiços. Aquilo soou como um chamado. Uma tarde, reunindo coragem, ela foi até lá. O acampamento era colorido, cheio de panos pendurados, músicas e risadas. Mas havia também um ar de mistério que lhe arrepiava a pele. Uma mulher idosa, com olhos vivos e profundos, a recebeu. Chamava-se Zora. Beatriz contou parte da sua história, omitindo o passado que acreditava ser a raiz da maldição. Zora a ouviu e, em seguida, pediu sua mão. Passou os dedos devagar sobre suas vinhas, fechou os olhos e disse: "Vejo um peso que não pertence ao mundo, mas a você mesma. Um segredo guardado.
Não há feitiço contra isso. Beatriz se arrepiou. Como aquela mulher poderia saber? Sem conseguir se conter, chorou. A cigana ofereceu chá e falou de perdão, de libertação interior. Mas Beatriz, ainda mais assustada, deixou o local apressada. Sua busca não parou. Em um terreiro de candomblé, disseram que poderia estar sendo cobrada pelos ancestrais. Em outra visita a uma benzedeira do interior, ouviu que alguém havia lhe jogado olho gordo. Em um grupo de oração evangélico, disseram que só Jesus poderia quebrar a maldição. Beatriz tentava tudo, mas cada resposta contraditória a confundia ainda mais. Era como uma pessoa perdida em um labirinto, onde cada saída apontava para um novo beco sem fim. Certa noite, sonhou novamente com a cena do passado. O erro, o momento que havia tentado enterrar. Ela lembrava-se de ter sido cruel com alguém que confiava nela, alguém que nunca lhe perdoou. Não vinha ao caso aqui se era um crime, uma traição, uma injustiça. Mas Beatriz sabia que aquela ação havia plantado dentro dela a crença de que estava condenada. Acordou suada, com o coração disparado. Nesse momento, decidiu que precisava do ritual mais forte possível, algo que limpasse de vez a sua alma. Passou a ouvir falar de sessões secretas, de lugares escondidos onde se faziam trabalhos intensos, misturando rezas, oferendas e até sacrifícios. Não importava, ela estava disposta a pagar o preço. Quando enfim participou de um desses rituais, ficou cercada de velas, cânticos e fumaça. Os guias espirituais pediram que ela se entregasse. Beatriz fechou os olhos e em silêncio suplicou: se há mesmo uma maldição, arranquem de mim. Se não houver, então me deixem em paz. Ao final da noite, nada parecia ter mudado, mas por dentro, uma sensação diferente começou a surgir, a de que talvez ninguém pudesse resolver aquilo por ela. O tempo passou e Beatriz já não contava mais quantos altares visitara, quantas velas havia acendido, quantos terços rezara ou quantos banhos de erva havia tomado. O desespero fora dando lugar a um cansaço profundo. Era como correr sem nunca chegar a lugar nenhum. Uma tarde de domingo, exausta, sentou-se na varanda de casa com uma xícara de café. Observou o movimento da rua, as crianças brincando, os vizinhos conversando. Percebeu que, apesar de todo o seu tormento, o mundo continuava funcionando, indiferente à sua suposta maldição. Foi nesse silêncio que uma ideia nova lhe atravessou. E se a maldição fosse apenas eu mesma me punindo? A lembrança do passado voltou como um soco. Aquele erro, aquela ação horrível. Por anos, Beatriz havia acreditado que o universo inteiro a castigava. Mas talvez o universo estivesse quieto e fosse ela quem se chicoteava todos os dias. Nos dias seguintes, começou a escrever em um caderno tudo o que lembrava daquele episódio e de como se sentia desde então. O exercício foi doloroso, mas também trouxe clareza. Beatriz percebeu que sua culpa tinha se transformado em uma lente. Tudo de ruim que acontecia em sua vida era interpretado como prova da maldição. Decidiu buscar terapia. No início foi difícil falar, mas aos poucos conseguiu expor o que tanto escondia. Descobriu que perdoar-se não era desculpar-se, mas aceitar que o erro já estava feito e que só podia agir dali em diante. Continuou frequentando espaços espirituais, mas agora com outro olhar. Em vez de buscar alguém que quebrasse a maldição, passou a buscar apoio para caminhar. Voltou ao padre, ao centro espírita, ao terreiro, mas dessa vez ouvia com serenidade, sem o peso da urgência. Meses depois, olhando para trás, percebeu que a sensação de estar amaldiçoada havia diminuído. Não porque alguém a libertou, mas porque ela própria deixou de alimentar o ciclo de medo e culpa. A maldição, afinal, nunca estivera fora dela. Era a sua consciência tentando, de forma distorcida, cobrar reparação. Quando aceitou sua humanidade imperfeita e falha, encontrou espaço para respirar. Beatriz não esqueceu o passado,
mas agora entendia que carregar o erro como uma corrente não mudaria nada. O que poderia mudar era escolher, todos os dias, agir de forma diferente. E assim, a mulher que acreditava estar amaldiçoada descobriu que sua libertação não estava em padres, ciganos ou rituais secretos, mas no simples e difícil ato de olhar para si mesma e se perdoar.